E aí eu vou pedir pro Fábio ele comentar pra gente aqui, Fábio, esse verso 21 que eu sei que você gosta de comentar ele. Que fala que ele cuida das estações, ele que muda os tempos, as estações, ele remove reis e etc. Comenta pra gente, Fábio, essa parte. Então, eu tinha marcado aqui, né? Vai ser mais para frente, aí no verso 29. A gente falou na semana passada que Nabucodonosor ele era o homem mais importante do mundo naquela época, né? Era o rei, a nação mais poderosa. Foi dado para ele, Daniel vai falar isso aqui. Ele deitou na cama dele e ele começou a pensar, né? Ele viu olhou talvez para o reino dele, olhou para aquela grandeza de Babilônia e ele ficou pensando na mente dele o que seria de Babilônia, daquele reino depois que passasse, depois que ele morresse, nos anos para frente, futuros. E aí foi onde Deus deu esse sonho para ele, esse sonho que abrange um período de desde o tempo da Babilônia, né, de Nabucodonosor, até a volta de Jesus. A gente vai ver isso aí mais para frente. Mas eu achei interessante isso, que o sonho que ele teve foi uma resposta de que Deus leu os pensamentos dele, que ele estava pensando naquele momento, quando ele foi deitar, né? O que vai ser de Babilônia? O que vai ser desse império que eu construí? E aí Deus dá esse sonho para mostrar para ele o que seria depois daquilo. Ou seja, o sonho que ele teve foi uma resposta dos pensamentos. Ele nem falou nada, mas Deus leu o pensamento dele e deu essa revelação. Uma outra coisa que eu queria só comentar rapidinho, importante aqui que eu vi, é que assim, por que Deus deu esse sonho para ele? Porque tinha alguém, né? Você falou, a gente falou na semana passada, que tinha um embaixador de Deus lá no reino, que era Daniel. Uhum. Então Deus podia dar o sonho para Nabucodonosor, porque um embaixador dele, um representante dele lá, poderia ser usado por Deus para trazer essa revelação para o rei. E que Verdade. aí ele poderia ser um cooperador de Deus naquele plano, né, de Deus. Eu achei interessante isso. E esse verso 21 que você falou, Nabucodonosor talvez imaginasse ali que os seus deuses, né, acho que era Marduk, né, o deus da Babilônia, né, Isso. que era que tudo que ele tinha, esse poder, tudo que ele devia aos deuses, né? Acho que ele ficou tão irado com esses encantadores, feiticeiros que não puderam revelar o sonho, porque de certa forma eles eram agentes desses deuses. E aí no Uhum. momento que o rei precisa, eles se mostram incapazes de revelar. Eles falam: não tem ninguém que faça isso. Isso daí só o Deus dos deuses, aquele mais inacessível, não tem como, né? E aí eles veem a incapacidade, que era inútil, e nesse verso 21, Daniel diz, né, Deus é esse Deus, o Criador dos céus e da terra, quem muda o tempo, as estações. Se o Senhor é o rei da Babilônia hoje, poderoso, é porque Deus permitiu, é Ele quem estabelece os reis, Ele remove os reis. Então o objetivo era mostrar para Nabucodonosor que eu tinha marcado aqui, ó, que na verdade é Deus quem conduz a história, né? Sim. É Deus que traça ali, apesar de às vezes parecer que tudo está fora de controle, ou de que as coisas acontecem porque as pessoas são poderosas, ou porque é a vontade humana, embora a vontade humana ela desempenhe um papel, mas que acima disso aí existe um Deus que conduz a história. E o objetivo era mostrar para Nabucodonosor que acima dele existia alguém mais poderoso do que ele que estava conduzindo toda a história. Fantástico. Meus irmãos, fiquem à vontade para fazer as suas observações. Até aqui a gente fez uma introdução um pouquinho mais ampla para a gente entender o cenário que a gente encontra esse sonho de Nabucodonosor. E aí a gente chega justamente nesse ponto em Daniel louvando a Deus por conta que recebeu não somente o sonho, mas também a interpretação. Essa colocação que o Fábio fez, né, ela é fantástica, né? Deus, ele está no controle da história. Por mais que pareça às vezes que o mundo está meio desgovernado, a situação ela está caótica e os governantes pouco podem fazer diante da situação que a gente se encontra, a união, né, entre os poderes pouco pode fazer em relação àquilo que está acontecendo. Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele que conduz a história. É dito aqui que ele, né, muda os tempos, as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele que dá sabedoria de novo, né? A questão da sabedoria aqui, enfatizando que é Deus quem concede essa sabedoria, é ele quem dá o poder. E quando a gente olha isso, como que isso impacta a nossa vida, né, meus irmãos?
sabendo que Deus está no controle. Às vezes a gente tende a esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Principalmente às vezes quando a gente está muito imerso, né, nessas questões, nessas discussões políticas de poderes, as pessoas, né, China, Estados Unidos estão governando o mundo, é uma guerra, né, ideológica, uma guerra política, mas a gente esquece que Deus ele está controlando todas as coisas e nada foge ao seu conhecimento e nada foge ao seu poder. É lógico que ele permite algumas coisas, a maioria das coisas que acontecem não é a vontade dele, né, que fossem dessa maneira, mas ele ainda está controlando todas as coisas. Ele tem o poder sobre, né, tudo que acontece aqui no nosso mundo.